Prezados alunos e alunas, muito boa tarde. Hoje trataremos da questão relativa aos métodos de interpretação das normas constitucionais. Então, nós temos aí como ponto de partida que essas normas constitucionais poderão, e normalmente elas passam por um processo de interpretação. Muito bem. A Constituição Federal de 1988, ela surge por meio de um processo de desenvolvimento histórico, sociopolítico do nosso país, que acaba sendo, digamos assim, concretizado por meio desse poder constituinte originário que nos trouxe aí a Carta Constitucional de 1988. De outro lado, podemos ter também o poder constituinte derivado, que trata justamente aí da questão relativa às emendas constitucionais. De qualquer maneira, o que se vê diante da situação é que essas normas constitucionais, elas dependem de interpretação, né? E essa interpretação, ela decorre das possibilidades previstas nas fontes do direito. Então, uma das maneiras de interpretar a norma constitucional é a forma clássica. Então, por meio da interpretação clássica, deve prevalecer o que está indicado literalmente na norma. Por exemplo, nós temos uma situação de que o direito à saúde é uma norma de natureza fundamental. Então, inclusive, nós temos disposto no parágrafo 1º do artigo 5º que todas as normas relativas aos direitos fundamentais têm aplicação imediata. Então, neste caso, vai prevalecer o que está indicado no texto constitucional, porque se trata de um direito de natureza fundamental. Mas poderia ser diferente. Por exemplo, já numa outra visibilidade. Se nós tivermos aí a análise da norma constitucional que diz que o salário mínimo deve atender todas as necessidades do cidadão, como moradia, alimentação, vestuário, educação, lazer, dentre outras necessidades, então nós vamos verificar que o salário mínimo está longe, mas muito longe de atender todas essas necessidades. Então, para o primeiro exemplo, a norma ela produz a sua eficácia social na medida em que a hipótese trata de um direito de natureza fundamental. Já na segunda hipótese, nós não temos esse mesmo resultado. Então, a gente tem que verificar que nem sempre deverá prevalecer a interpretação clássica no que se refere à questão normativa. Uma outra interpretação é a tópico-problemática. Então, por meio da interpretação tópico-problemática, a norma prevista na Constituição Federal, ela é aberta. Então, essa ideia de que as normas constitucionais são abertas, ela é um tanto, digamos assim, perigosa, no sentido que pode desconfigurar a vontade do poder constituinte consolidada quando do surgimento da Carta Constitucional. Então, muita abstração na norma constitucional pode trazer interpretações
extensivas que não tenham, digamos assim, uma dimensão daquilo que foi positivado pelo legislador quando da elaboração do poder constituinte. Então, nesse modelo de interpretação tópico problemático, precisa ter uma certa cautela para não avançar além daquilo que, em tese, é permitido por lei. Uma outra forma de interpretação é a hermenêutica concretizadora. Então, pela forma hermenêutica concretizadora, nós temos aí a situação de que a aplicação da norma, em tese, deveria produzir efeitos sociais. Por exemplo, se um determinado grupo de pessoas diante de um movimento social invade um determinado prédio sob o argumento de que aquele prédio deve cumprir uma função social determinada pela Carta Constitucional, pode até sugerir a ideia de interpretação da norma pelo modelo hermenêutico concretizador. Só que, evidentemente, que estaria na contramão do nosso ordenamento jurídico, na medida em que, desde épocas remotas, é necessário preservar a titularidade privada. Então, o dono do imóvel, ele tem o direito de uso, gozo e disposição. E o nosso próprio sistema normativo determina sobre a necessidade de preservação dessa propriedade privada. E de que maneira a parte deve comprovar a titularidade do seu imóvel? Ela vai comprovar a titularidade do seu imóvel mediante o registro na matrícula do imóvel, no cartório de registro de imóveis do título aquisitivo. Então, mediante esse registro na matrícula do imóvel perante o cartório de registro de imóveis, é que a parte vai comprovar a sua titularidade. Então, na medida em que é necessário observar a propriedade privada, evidentemente que esse modelo de interpretação hermenêutico concretizador cairia por terra, porque nem sempre o que está positivado na norma constitucional deverá cumprir uma eficácia social. Então, isso indica dizer que, às vezes, a norma cumpre uma eficácia jurídica e nem por isso ela vai cumprir uma eficácia social. O próximo item de interpretação trata do científico e espiritual. Então, por meio dessa forma de interpretação científica e espiritual, nós temos que encontrar um diálogo entre o fundamento que seja de natureza social e de natureza política. Então, nós sabemos que os direitos fundamentais de primeira geração são os direitos civis e políticos. Então, os direitos civis e políticos são os direitos fundamentais de primeira geração que inicialmente foram positivados na Carta Constitucional de 1891. Já os direitos fundamentais de segunda geração são os direitos sociais, econômicos, culturais e coletivos, que foram inicialmente positivados na Carta Constitucional de 1934. Então, pode acontecer de surgir no nosso ordenamento jurídico
o conflito de normas ou o conflito de direitos fundamentais. E diante dessa situação de conflito de direitos fundamentais, se faz necessário buscar o ideal de justiça. Então, nós temos aí um doutrinador italiano que se chama Giuseppe Lumia e que trata dessa questão da busca pelo ideal de justiça. Isso sugere a ideia de que o julgador ele precisa valorar a intensidade de cada uma das normas que sejam aplicadas a um caso concreto. Então, o julgador ele vai ter que verificar que, diante de um conflito normativo, se faz necessário a busca do que é justo, né? Justiça essa defendida pelo doutrinador italiano Giuseppe Lumia. Por quê? Na medida em que apenas aplica a norma sem a sua valoração efetiva, nós podemos ter situações de injustiça, o que já ocorria em tempos anteriores. Então, o ordenamento jurídico contemporâneo ele está vocacionado para que prevaleça o ideal de justiça. Por exemplo, o doutrinador constitucionalista José Afonso da Silva, ele classifica as normas constitucionais em eficácia plena, contida e limitada. Então, o doutrinador José Afonso da Silva classifica essas normas constitucionais em eficácia plena, contida e limitada. As normas de eficácia plena são aquelas que têm aplicação imediata. Por exemplo, a nossa Constituição Federal de 1988 define que Brasília é a capital do nosso país. Então, é uma norma que tem aplicação imediata. Por isso que ela é classificada como uma norma constitucional de eficácia plena. Já a norma constitucional de eficácia contida, ela também tem uma aplicação imediata, mas ela depende de ter aí uma leitura harmônica com outros comandos normativos. Por exemplo, a Constituição Federal prevê que é livre o exercício de profissão. Então, a nossa Constituição prevê que o indivíduo poderá escolher a profissão que ele deverá exercer. No entanto, para que ele exerça tal profissão a ser escolhida, ele precisa necessariamente de qualificação técnica. E, além da qualificação técnica, ele também, muitas vezes, depende de uma formação específica. Por exemplo, se o indivíduo quer exercer o ofício de médico, por certo, ele terá que, obviamente, participar por todo um ciclo de um curso de medicina e na fase seguinte, após a conclusão de todas as disciplinas do curso de medicina, deverá fazer aí o período de residência e atender tudo o que é previsto em lei.
Por quê? Se não observar, obviamente, todas essas regras para o exercício da profissão de médico, ele estará exercendo a profissão de forma irregular, de forma ilegal. Na advocacia não é diferente. Então, para que o indivíduo possa exercer o ofício de advogado, evidentemente que ele precisa ser bacharel em direito, o que indica dizer a conclusão do curso, de bacharel em direito e a aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, de acordo com essa natureza da norma, não basta a parte querer. A bem da verdade, além dela querer, ela precisa também atender todos os comandos previstos no sistema jurídico. Uma terceira classificação apresentada por José Afonso da Silva, que trata das normas de natureza programática, podem ser normas de organização, aquelas normas que servem para organizarem toda a estrutura jurídica, como também podem ser normas de natureza social. Então, se a norma programática ela tem essa natureza social, ela precisa ser cumprida em um determinado lapso temporal. Por quê? Se ela não observa o cumprimento no lapso temporal previsto em lei, o próprio poder constituinte poderá cair em descrédito na medida em que se faz necessário o cumprimento do comando normativo, que foi o que eu falei há pouco, que nós tivemos o surgimento de uma norma reguladora do exercício do direito de greve na área privada. Entretanto, nós não tivemos o surgimento de uma norma reguladora do exercício do direito de greve na área pública. Muito bem. Um outro item, já avançando no tema, que é significativa importância, trata do quê? Dos princípios da Constituição. Então, um desses princípios trata da unidade constitucional. Então, pelo princípio da unidade constitucional, a Carta Constitucional ela não pode ser analisada com as suas normas soltas. Então, tem que analisar o todo, e o todo aqui deverá prevalecer nessa análise de natureza constitucional. Um outro princípio, ele trata do quê? Do efeito integrador. Então, pelo efeito integrador, a norma constitucional, ela precisa atuar de forma harmônica. Então, todas essas normas, elas precisam ter uma harmonia dentro do sistema do direito constitucional. Até porque a falta de harmonia implicaria o que? Na incompatibilidade de uma norma em relação à outra, pelo menos em um primeiro olhar. Agora, de acordo com o princípio do efeito integrador, o que prevalece é o todo. Todo esse que foi formado, que foi estabelecido por meio do poder constituinte, seja no formato de poder constituinte originário, seja no formato de poder constituinte derivado. Muito bem.
Um outro princípio, ele trata da máxima efetividade. Então, quando a gente fala na máxima efetividade da Constituição Federal, isso indica dizer que um ponto importante está relacionado à figura dos princípios. Por exemplo, a Carta Constitucional de 1988, ela trouxe a positivação de um princípio de significativa importância. E qual é esse o princípio? O princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele apresenta significativa valoração no direito constitucional. Por exemplo, se o indivíduo pretende um atendimento na área da saúde diante da necessidade de realização de um procedimento cirúrgico, de maneira que nós não temos de pronto esse atendimento. Então, nessa hipótese, essa pessoa deverá se valer do mandado de segurança com um pedido de liminar por meio da tutela de urgência, com a comprovação dos requisitos do fumus boniuris, que é a fumaça do bom direito, e do periculum in mora, que é o perigo da demora, a fim de que possa possibilitar o atendimento da sua pretensão. Como trata-se de uma norma que está relacionada a um direito fundamental, conforme previsto no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, o juiz deverá deferir a ordem judicial em benefício da parte postulante, o que deve ser convalidado pela aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, nós sabemos que esse princípio da dignidade da pessoa humana funciona como um divisor de águas no que se refere à aplicação das normas constitucionais. Muito bem. Um outro princípio que também é importante é o princípio da justeza. Então, pelo princípio da justeza, se faz necessário observar a ideia de tripartição dos poderes. Então, o pensador francês que trata dessa questão aí da tripartição dos poderes, que é o Charles Loos de Secundá, ele fala que os poderes têm que ser respeitados, né, e ter aí toda uma ambientação harmônica, que são os poderes legislativo, executivo e judiciário. Então, Charles Loos de Secundá, na condição de barão de La Brède de Montesquieu, trata dessa questão da tripartição dos poderes. De acordo com o nosso direito constitucional, a única carta brasileira que não recepcionou na íntegra a tripartição dos poderes defendida por Charles Loos de Secundá foi a Carta Constitucional de 1824, porque além desses três poderes, ela tinha também o poder moderador. Mas, de qualquer maneira, o princípio da justeza está relacionado à questão da tripartição dos poderes, justamente para que não ocorra arbitrariedade por quem ocupa a condição
principalmente de chefe do Poder Executivo. Muito bem. Um outro princípio trata do quê? Da harmonização. Então, essa harmonização sugere que as normas da Constituição Federal precisam ter uma integração harmônica. Então, as normas da Constituição Federal não foram positivadas para que tenham posições antagônicas. Pelo contrário, deve prevalecer o conjunto normativo dos comandos positivados na nossa Carta Constitucional. Agora, é óbvio que se nos depararmos diante de uma situação de conflito normativo, temos que buscar o ideal de justiça, né? Então, esse ideal de justiça, ele deve ser um ideal a ser alcançado pelo julgador. Muito bem. Um outro princípio, ele trata da força normativa da Constituição. Então, essa força normativa da Constituição, ela traz a ideia de que o fato da Carta Constitucional ter sido desenvolvida pelo Poder Constituinte, ela deve ser cumprida, né? Não há espaço para que não se cumpra os comandos normativos positivados na Constituição Federal. Aliás, não cumprir o que está positivado na Carta Constitucional indica dizer que nós temos aí um desvirtuamento daquilo que foi positivado a título de poder constituinte, seja originário, seja derivado. Isso não importa. O que importa é que o comando normativo positivado na Carta Constitucional é para que ele seja cumprido no nosso ordenamento jurídico. Um outro ponto que merece atenção é a interpretação conforme a Constituição. Então, nós não podemos, evidentemente, ir muito além daquilo que se refere à vontade do texto constitucional, né? Então, essa vontade do texto constitucional deverá ser cumprida. E, por fim, nós temos o quê? O item que trata da teoria dos poderes implícitos. Então, por meio dessa teoria dos poderes implícitos, nós temos situações de direito material previstas na Carta Constitucional. Agora, é evidente que diante de uma situação, se o fato social não está muito bem acomodado, deve-se buscar uma resposta, se for necessário, por meio da judicialização. Por exemplo, falei há pouco, você tem uma situação em que um determinado cidadão precisa passar pela realização de um procedimento cirúrgico. Vamos imaginar que no primeiro momento o ente federativo negue a realização do procedimento cirúrgico. Daí, essa pessoa pode ter que se valer de uma medida judicial, a fim de atender, digamos, o direito que está garantido na Carta Constitucional. Então, nós percebemos que a parte ela poderá ingressar com um mandado de segurança, de maneira que deve ter aí um pedido liminar para que seja apreciado pela autoridade judiciária, a fim de que possa, evidentemente, garantir o seu direito fundamental à saúde previsto no artigo 5º, parágrafo 1º da nossa Carta Constitucional. Então a gente percebe que esses princípios que estão positivados na nossa Carta Constitucional acabam aí trazendo uma maior oxigenação para todo o sistema jurídico. Então, ficamos por aqui. Meu muito obrigado. Até a próxima aula.